Nesta noite, quero compartilhar uma reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Nesse trecho, Jesus conversa com Marta após a morte de seu irmão Lázaro, que já estava no túmulo. Buscando confortar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? E Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A Bíblia nos ensina que o ser humano é composto por três partes essenciais: corpo, alma e espírito. O corpo é através dele que interagimos com o mundo físico. Com o corpo, podemos ver, ouvir, tocar e nos movimentar. No entanto, o corpo, por si só, não é capaz de criar laços profundos ou desenvolver amizades. Isso ocorre através da alma, que carrega nossa personalidade e emoções. A alma é a sede de nossas emoções, pensamentos e vontades. É a alma que nos permite amar, odiar, desejar e tomar decisões. No entanto, por mais rica e complexa que seja, a alma não é eterna no sentido espiritual. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, criada para ter comunhão com Deus. Diferente dos animais, que possuem corpo e alma, o homem tem um espírito que o torna capaz de se relacionar com o Criador. A Bíblia nos alerta que, devido ao pecado, nosso espírito está morto e separado de Deus. Em Efésios 2:1, lemos: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso significa que, mesmo estando fisicamente vivos, espiritualmente podemos estar mortos, distantes da presença de Deus. Muitos evitam falar sobre a morte. Na sociedade moderna, especialmente no Ocidente, há um grande medo do fim da vida. No entanto, a Bíblia afirma em Hebreus 9:27: Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ainda assim, o inimigo da nossa alma, Satanás, tenta nos enganar, assim como fez com Adão e Eva no Éden, quando disse: Certamente não morrerás. Essa mentira continua ecoando em nossos dias. Pensamos que a morte sempre atinge os outros em acidentes, doenças, tragédias, mas evitamos considerar que, um dia, será a nossa vez. Vemos rostos conhecidos em fotografias e filmes: Marilyn Monroe, John Kennedy, Martin Luther King. Por um momento, parece que ainda estão vivos. Mas a realidade é que partiram, e assim acontecerá com todos nós. O corpo de cada ser humano um dia será enterrado. Mas e o espírito? Para onde ele vai? Jesus veio ao mundo para restaurar essa conexão perdida entre Deus e o homem. Seu sacrifício na cruz teve um propósito: nos reconciliar com o Pai. O pecado nos separa de Deus, e a única solução é o perdão que encontramos em Cristo. Podemos estudar teologia e filosofia por toda a vida e ainda assim não encontrar Deus, pois ele só pode ser acessado através do Espírito regenerado em Cristo. Lázaro, um grande amigo de Jesus, havia morrido. Quando Jesus chegou ao túmulo, ele já estava há 4 dias sepultado. Ao assistir recentemente ao filme A Maior História Já Contada, uma das cenas mais impactantes para mim foi a ressurreição de Lázaro. Imagine a realidade espiritual por trás daquele momento. Lázaro, enquanto estava morto, não tinha fome, não tinha desejos, não sentia necessidade alguma. Da mesma forma, uma pessoa espiritualmente morta não tem apetite por Deus. Quem está morto espiritualmente não sente desejo de orar, de ler a palavra ou de buscar as coisas do alto. Pode até frequentar uma igreja, mas, sem vida espiritual, será apenas um ritual vazio. A pergunta que fica para nós: estamos preparados para morrer? Estamos preparados para encontrar Deus? Porque esse dia chegará para todos. Mas a boa notícia é que Jesus nos oferece vida eterna. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que possamos refletir sobre essa verdade e buscar a Cristo de todo o coração, enquanto ainda há tempo. Muitas pessoas e igrejas hoje estão espiritualmente mortas. Não possuem um verdadeiro anseio por Deus ou por comunhão com Ele. A segunda coisa que percebo ao refletir sobre Lázaro é que não havia atividade nele.
Quando alguém está espiritualmente morto, não há atividade espiritual em sua vida. Pode haver muita movimentação física e social, mas pouca ou nenhuma ação em nome do reino de Deus. Há alguns meses, minha esposa e eu viajamos para Guatemala com Luiz Palau, que está aqui esta noite. Logo após o terremoto, testemunhamos uma devastação em escala inimaginável. Nossos corações se encheram de compaixão por aquelas pessoas, e eu declarei: pela graça de Deus, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar os famintos, os necessitados e os feridos, estejam eles em nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo. Devemos agir em prol do reino de Deus. Outro ponto sobre Lázaro é que ele não tinha consciência. Ele não estava ciente de seus amigos, de sua situação ou de seu próprio estado. Da mesma forma, um homem espiritualmente morto não percebe a gravidade de sua condição. Homens mortos não amam, não veem perigo, não se comovem com a fome, não choram. Eles permanecem indiferentes. A quarta característica de Lázaro era a cegueira. A Bíblia nos ensina que também somos cegos espiritualmente. O apóstolo Paulo escreveu que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Se você não crê, seu espírito está cego para a verdade de Deus. Além disso, Lázaro exalava um odor característico da morte. Seus amigos chegaram a dizer: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. João 11:39. E você sabia que a Bíblia compara nossa própria justiça a trapos imundos diante de Deus? Isaías 64 capítulo 6 nos ensina que não podemos nos apresentar diante do Senhor baseados em nossas boas obras. Não somos salvos pelo que fazemos, mas pela graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 do 8 ao 9. Outra característica de Lázaro era que ele estava amarrado. No Oriente Médio, o método de embalsamamento envolvia inúmeras camadas de tecidos, deixando o corpo completamente preso. E quantos hoje não vivem assim? Estão vivos fisicamente, mas presos espiritualmente por hábitos destrutivos. Está vivo na sua atividade social, está preso a hábitos e pecados, pecado das drogas, luxúria da carne, luxúria da alma. Almamente você está vivo, fisicamente você está vivo, mas espiritualmente você está morto. Muitos são escravizados por vícios, luxúria, orgulho e pecado. O mundo está cheio de homens e mulheres acorrentados por suas paixões, sem perceberem que estão espiritualmente mortos. No entanto, a boa notícia é que há esperança. Você pode ser vivificado esta noite. Você pode ser completamente restaurado e tornar-se verdadeiramente vivo espiritualmente. Mas como isso pode acontecer? Vamos imaginar que alguém tentasse alimentar Lázaro enquanto ele ainda estava morto. Isso faria alguma diferença? Claro que não. Da mesma forma, oferecer apenas comida e conforto material ao homem sem Deus não resolve seu verdadeiro problema. Sim, devemos ajudar os necessitados, mas a maior fome da humanidade não é por alimento ou abrigo. É uma fome espiritual, um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E quanto a oferecer entretenimento? Muitos acreditam que mudar o ambiente das pessoas pode transformá-las. No entanto, o problema da humanidade não é físico nem emocional, mas espiritual. Os intelectuais estão desiludidos com a raça humana. O problema da raça humana é um problema espiritual, não é físico. O espírito do homem está separado de Deus, e essa separação é a raiz de todos os males. Mentimos, enganamos, brigamos, odiamos, fazemos guerra porque nosso espírito não está alinhado com Deus. Então, o que um morto realmente precisa? Vida. E Jesus Cristo declara que Ele é a própria vida que precisamos. Ele disse que a razão pela qual Ele veio ao mundo é para que pudesse dar vida. E aqui está a maior passagem da palavra de Deus. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Se você estivesse morto e enterrado, essa seria a melhor notícia que poderia ouvir. E hoje essa é a melhor notícia para você. Aquele que crê em Cristo recebe a vida eterna. Crer em Jesus não significa apenas reconhecê-lo intelectualmente, mas entregar-lhe sua vida e recebê-lo como Senhor e Salvador. Além da vida espiritual, a Bíblia nos ensina que um dia até nosso corpo será ressuscitado. Você pode perguntar:
Mas como isso será possível? A ciência nos diz que nenhum elemento químico desaparece completamente. O mesmo Deus que criou todas as coisas pode restaurar nosso corpo glorificado. Mas seu espírito será reunido no seu corpo futuramente no mundo futuro. Se você conhece Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Seu espírito pode ser vivificado em comunhão com o universo. Essa é a base do Evangelho, boas novas. Cristo agora isso é essencialmente e basicamente o que o Evangelho é e é por isso que é chamado de boas novas. Para o mundo é isso que a palavra Evangelho significa boas novas. Se são boas novas para milhões e bilhões de pessoas que estão mortas para Deus, para dizer que há uma pessoa que pode lhe dar vida espiritual e mudar você e fazer de você uma nova pessoa. Você não ganha vida eterna quando morre. Você ganha vida eterna no momento em que recebe a Cristo. Você pode ter comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio da comunhão com outros cristãos. Você tem comunhão com Deus, seu espírito está vivo, seu corpo pode ficar cansado. Seu corpo pode ficar com fome. Seu corpo pode estar na prisão. Seu corpo pode ser destruído pelas cicatrizes do pecado que já aconteceram. Mas Deus perdoará o pecado que surgiu entre você e Deus. Ele o ajudará e o restaurará de mil maneiras. Mas você tem que estar disposto a ir até o fim. A questão é, você crê nisso? Quando Jesus fez essa pergunta a Marta, irmã de Lázaro, ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João 11:27. E então, algo extraordinário aconteceu. Jesus chorou. João 11:35. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, mas também um dos mais profundos. 3 vezes a Bíblia menciona que Jesus chorou. No túmulo de Lázaro, mostrando sua compaixão pela dor humana. No Getsêmani, antes de sua crucificação, ao enfrentar o peso do pecado do mundo. Diante de Jerusalém, lamentando a rejeição de seu povo ao plano de salvação. E hoje, será que Jesus chora por você? Será que ele vê sua incredulidade, sua hesitação, sua relutância em se render completamente a ele? A questão não é ir parte do caminho, metade do caminho ou até 99% do caminho. Jesus exige tudo. Ele não aceita um coração dividido. Se você deseja a verdadeira vida, precisa ir até o fim, entregar-se completamente a Ele. Agora, eu lhe pergunto, você crê nisso? Se sim, então venha para Cristo hoje. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode transformar sua vida agora mesmo. Jesus chorou. Ele olhava para as grandes cidades, para as multidões que o ignoravam, mergulhadas em sua morte espiritual. Como passageiros dançando no Titanic sem perceber o iceberg à frente, assim muitos seguem a vida sem enxergar sua real condição. E ele chora. Milhões estão hoje presos no túmulo do pecado. Milhares, talvez aqui mesmo, precisam ser despertados. Há aqueles que estão acorrentados por hábitos destrutivos, por prisões invisíveis que os consomem lentamente, uma morte em vida. Mas qual foi a resposta de Jesus diante da morte? Ele se aproximou do túmulo e ordenou: Lázaro, vem para fora. Pense nisso. Jesus chamou Lázaro de volta à vida. Mas será que Lázaro queria voltar? Você já imaginou? Ele estava na glória, livre do sofrimento e das limitações deste mundo. Se alguém que partiu e encontrou o céu pudesse falar conosco, diria que nada neste mundo poderia convencê-lo a retornar. No entanto, para que todos soubessem que Jesus é o Messias, ele demonstrou seu poder até sobre a morte. E há um detalhe impressionante. Se Jesus simplesmente tivesse dito venha para fora, todos os mortos ressuscitariam naquele instante. Mas ele chamou pelo nome: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, ainda envolto nas faixas do túmulo. Então Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Isso nos ensina algo profundo. Jesus nos dá vida, mas precisamos ser libertos das velhas amarras. Muitos vêm a Cristo, mas ainda carregam pesos do passado, medos, vícios, dúvidas. Ele nos chama não apenas para viver, mas para viver livres. Talvez você pense: quero vir a Cristo, mas não sei se conseguirei permanecer firme. Você está certo. Sozinho, ninguém consegue.
mas Deus promete sustentar aqueles que o buscam. Como diz a Escritura em 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação dará o escape, para que a possais suportar. Essa é a garantia. Deus é fiel. Ele lhe dará força, enviará seu Espírito Santo para habitar em você, para que possa viver uma vida transformada. Seu espírito será vivificado, e você terá comunhão com Deus. E agora eu pergunto: você está disposto a receber a Cristo? Está pronto para entregar tudo? Sua mente, seu coração, sua vida? Quer ter a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna? Se deseja dizer sim a Jesus agora mesmo, tome uma decisão. Não importa onde você esteja, seja em um estádio lotado, em sua casa, assistindo à TV ou ouvindo à distância, Deus vê seu coração. Este é o momento. Levante-se no íntimo da sua alma. Diga a Ele: Senhor, eu venho a Ti. Eu entrego minha vida. Eu quero ser transformado. E que Deus o ajude a dar esse passo de fé agora mesmo. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe.